Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muita paz, muita luz. Hoje, domingo, né? Dia 21/8. Sejam muito bem-vindos aqui, meus irmãos. E você que está chegando agora, sentiu atraído aí este vídeo, eu te convido a assistir o primeiro vídeo. Tá aí a playlist, eu vou colocar também aqui na descrição para vocês a playlist, tá? Ou talvez no comentário para você acompanhar. Eu vou fazer aqui um apanhado aqui de tudo que a gente estudou e a gente vai dar seguimento, tá? E em breve também a gente vai ter aí, se você tiver interesse, coloque aí no comentário, eu quero participar, uma reunião no Zoom para a gente fazer esse entendimento, esse apanhado aí da carta 1, que ela é maravilhosa, tá? E em seguida a gente vai estudar aqui o texto complementar 1 e 2, para a gente dar seguimento, porque o texto complementar 1 e 2, ele fala basicamente dessa estrutura da carta 1, tá bom? Então, vamos lá. Eu peço aí, então, que vocês, hoje a gente vai fazer o ancoramento, tá? Peço aí que vocês respirem profundamente e vai soltando o ar e vai fazendo essa inspiração e expiração para você entrar nessa conexão. Enquanto isso aqui, eu invoco a divina presença, eu sou. E você aí de casa, invoque a sua divina presença, eu sou. Eu peço permissão à sua divina presença, eu sou, para a gente entrar nessa conexão, e peço aqui, invoco aqui a presença do nosso amado Arcanjo Miguel para proteger o nosso estudo, para adquirir aqui o nosso entendimento. Peço também o nosso mestre ascensionado da grande fraternidade branca, nosso mestre Lanto, para que a gente conduza aqui a nossa sabedoria e o principal da história, quem escreveu a carta, nosso mestre Jesus Sananda, Cristo. Peço aqui, invoco a presença do nosso mestre amado, Jesus Sananda, Cristo, para que conduza, para que abra aqui a nossa consciência humana, para que a gente possa entender melhor toda a estrutura, de acordo com a nossa caminhada. Cada um vai ter o seu entendimento. Gratidão, mestre. E eu aqui vou fazer a oração que eu sei de cor, mas eu não me sinto segura para fazer a oração de cor. Eu fazendo comigo é uma coisa, eu fazendo para todas as pessoas é diferente. Então continue aí com os olhos fechados. Eu vou fazer aqui a oração da carta 8, tá? Que no livro de bolso é a página 399, mas o livro comum eu sei que é outra página, tá bom? Então é na carta 8 que tá. Pai, Mãe e Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Gratidão, Mestre, gratidão, gratidão, gratidão.
É isso, meus amados irmãos. Então, eu vou deixar aqui separado a página, mas enquanto isso, eu anotei aqui algumas coisas, um apanhado aqui do que a gente já estudou na carta 1, tá? Então, Cristo vem, né, nos orientar na carta 1 sobre o propósito. Qual é o propósito dessas cartas, né? Então, aqui peguei alguns trechos, tá? De tudo o que a gente já estudou, mas se você está aqui agora, eu peço para você iniciar. Você pode aqui assistir aqui agora, mas vá lá desde o primeiro para você entender, porque tem muita coisa, tá? Que vai abrir aí sua consciência. E aqui fala que o propósito dessas cartas, ela tem a intenção de trazer iluminação ao mundo, em geral, e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Então, meus amigos, a gente está recebendo muita inspiração, muitos projetos para a gente iniciar uma nova era, que a gente está numa transição, né? Abrindo aí a nossa consciência para isso, e esse passo a passo tem que começar agora, e ele finaliza daqui a 2000 anos. Para essa maravilha que vem aí né, que está aí por vir para nós e para todas as pessoas que estão chegando e estão aqui. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. É isso. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo. Aquilo que vem para sua vida e experiência pessoal é sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. Então a gente viu sobre a cocriação também, né? A gente estudou aqui essa parte que até nosso amado mestre, né, nosso Cristo, ele estava nessa profunda meditação no deserto, e mesmo assim, quando ele puxou o seu mental para o mundo externo, a frequência dele abaixou. Então, por isso que se fez necessário todos esses 40 dias que ele ficou no deserto. Por isso que se faz necessário a gente se interiorizar, a gente se isolar um pouco do meio externo para a gente entrar na harmonia e no equilíbrio, né? E aqui ele fala que tudo que a gente vive hoje foi mera cocriação nossa, nosso pensamento, toda a nossa crença, os dogmas religiosos, tudo, né? Que também fala que muita coisa religiosa que é implantada pela consciência humana e não divina, né? E outro tópico aqui, olha, no seu subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, que podem interromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, né? A gente recebe resposta, intuição, sinais, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Então, a gente recebe, mas quando a gente critica ou quando a gente pede ao nosso Deus Pai Mãe, o nosso Criador, e a gente confia, a gente tem que entregar, né? E, inclusive na oração eu entrego meu ser e minha vida aos seus cuidados. Então a gente tem que confiar. E muitas vezes a gente é imediatista, a gente pede uma oração e não vem, a gente começa, aí a pessoa pergunta, você pediu ali, se você confia no nosso Deus Pai Mãe, no nosso Deus Criador, então você está entregando aquele problema ali. Mas o que a gente faz? A gente faz a oração e a gente quer na hora e a gente esquece até daquilo que pediu. Às vezes a gente até recebe, a gente fica muito feliz naquela situação. Fala assim, a gente acha assim, nossa, foi um milagre que aconteceu, uma coisa maravilhosa. Aí passou alguns dias, já dissolveu aquilo. E se você lembrar, você fala, aconteceu isso. E de repente você até pensa assim, mas será que não foi coincidência?
é o seu mental, é o seu ego. A gente vai estudar sobre isso em outras cartas, sobre isso, tá? Que vai dissolvendo, né? Porque a gente está impregnado com o mental, o subconsciente, os traumas, de todas as negatividades, né? Nas outras leituras também, nos outros estudos, a gente falou também sobre essa coisa da internet, da TV, de toda a mídia, só colocando coisas horrendas, e a gente vai, o subconsciente da gente vai alimentando. Então, por isso que a gente tem que confiar, né? A gente tem que confiar e a gente tem que buscar aí novos caminhos para ir dissolvendo isso, tá? Cristo fala sobre o lugar da história, né, antes do batismo, né? Ele falou aqui que ele era uma pessoa comum. Então, muitas, né, nos livros sagrados fala que isso já foi desde criança, né, uma criança diferenciada, e ele explica nessa carta 1 que não, ele era uma criança comum. A sua mãe, ela notava isso e ela queria, né, ela sempre queria introduzir na espiritualidade, mas ele não queria, ele era uma criança e um adolescente rebelde. E ele mudou, a mudança dele ocorreu no momento da escolha, que ele escolheu o batismo, né? Então ele relatou o que sentiu, né, quando esteve no deserto, tudo isso a gente falou. Então, é isso, vamos falar aqui um pouco, olha só, aqui também eu anotei aqui, olha, portanto, ai, desculpa. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior, né, dos traumas, de tudo aí que a gente falou. E aqui, entre parênteses, está aqui uma coisa que Cristo escreveu. Compreendi que a vida e a consciência era um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência, né? Porque isso está tudo dentro de nós, né? Então, eu compreendi que a vida e a consciência eram um só. A vida, o nosso templo, a nossa essência, tudo está dentro de nós, a nossa fé, né? A nossa consciência, o nosso subconsciente, o mental e o espiritual. Tem muitas coisas ainda que cada vez que a gente lê esse livro, a gente vai abrindo a nossa consciência, né? Então aqui, olha, estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a própria existência seja uma benção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. Quando está todo mundo numa harmonia, né? Então está todo mundo nessa consciência criativa universal, que todos somos um, né? Os animais, os vegetais, os humanos, né? E são trazidos para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual. Gente, desculpa o barulho, tá? Mas é vida, né? Meio externo também. Cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema, lei e ordem. Aí em negrito fala: como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e o poderoso sentimento de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo ao reconhecer toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesmo e da humanidade. Fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como ar. Isso ele continuando narrando, né, o que ele sentiu lá no deserto. Ele estava se redescobrindo, né? Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si. Então, quando a gente entra nessa conexão, se interioriza e a gente sabe que tudo está em nós,
Nosso Deus Pai e Mãe está em nós, a nossa consciência criativa, o nosso poder criativo, a nossa consciência divina, a nossa consciência humana, está tudo dentro de nós. Então, quando a gente descobre esse poder criativo que nós temos, nossa consciência expande, né? Então, ele relata aqui, né? Que naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza e o Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai, né? Porque é uma experiência única, é a sua experiência. E quando você está nesse poder criativo, você se preocupa, além de você, você está se curando, você quer ajudar os outros, você quer que os outros também entendam isso. Não evangelizando, mas se curando, né? Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, confortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las de seu medo, de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para eles sobre a verdade, como eu enfatizaria a verdade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade. Tudo que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência. Daquele momento, tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura, meu caminhar sobre a água. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais de minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos o que eu encontrasse a boa nova, né? Que eu encontrar. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que toda a mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos, minha reação às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem,
A coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além de qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo de judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certa, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grandes necessidades. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle dos seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio de minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada, se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo que conceder-me novas forças e levantar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi alívio da fome da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo que eu estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentei-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo uma excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iludido sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Então, retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Estive prestes a responder sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo.
Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável, como uma mudança de pensamento humano produz mudança no ânimo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando à borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam-me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então, gente, ele retornando, né? Então, assim, esse ser que ajudou, né? Com certeza foi um ser iluminado, divino, que veio, como ele confiou, ele confiou o ser e a vida dele, né? Ao Deus Pai e Mãe. E ele recebeu ali comida e orientação. E ali foi falado para ele, né? Naquele todo entusiasmo, ele estava achando que ia resolver tudo naquele momento, mas não. E ali foi falado para ele, vai demorar. Essa consciência para toda a humanidade despertar, vai demorar milênios de anos. Então ele ficou desanimado e ele queria provar. Então ele ia se atirar. Se ele se atirasse, ele ia abreviar a vida dele, porque ele estava duvidando dessa consciência divina do poder criativo, né? Então, é isso aqui que eu entendi, né? Então, aqui ele falou, eu rezei com grande fervor, pedindo perdão, minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou com uma forma renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante, né? Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada. Dominando a região em volta, tudo estava lá diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil.
Com um tremendo choque, tudo o que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia da vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhor maneira de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era minha sincera intenção. E assim, eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da minha maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer o fluxo de consciência do Pai, o fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diária. De fato, percebi que, enquanto eu permanecesse dentro desse fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Essa vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice pensar continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento, né? Porque Cristo, antes do batismo, né, no estudo anterior, a gente viu que ele era uma pessoa rebelde, ele saía esbravejando, né, em vários locais, ele, né, brigando ali por seus direitos, pelos direitos do povo, mas há muita rebeldia. Então ali ele estava ali batalhando entre a consciência divina, entre tudo que ele aprendeu e tudo que ele era. Então entrando nessa briga constante, né? Essa oscilação que a gente vive hoje, né? Entre o entendimento e o nosso ego, que a gente vai falar muito sobre em outras cartas também. Então foi então que veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo divino. Na criação, até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas.
Por isso que a gente faz sempre o ancoramento. Por isso que é bom, se você tem um livro, faça aí o ancoramento, faça a meditação, tá? É isso, meus irmãos. Eu vou parar por aqui para a gente dar essa pausa, para a gente entender, assimilar, para você rever lá os vídeos anteriores e vir até aqui, tá? A gente vai parar por aqui para a gente refletir. E a gente vai dar seguimento, tá? 1, 2, 3. Tá entrando, buscando aí entrar nessa consciência, ou você já está aí conectado nessa essa espiritualidade aí que nosso mestre Jesus acabou de falar aqui nesse estudo, tá bom? Então, um beijo grande, fica com Deus, muita paz, muita luz. Beijos, namastê. Fica com Deus. Tchau, tchau.